No Brasil, eu vejo que assim, a certificação ainda tem, como é que eu vou falar? Não tem o devido reconhecimento das empresas ter e-mail, tá? Sim. Mas assim, ela não é, como é que eu vou falar? Um impeditivo para quem é desenvolvedor, por exemplo. Porque, da mesma forma que não é tão requerido para quem é desenvolvedor, aliás, eu vejo muitas vagas, vamos colocar assim, de 10 vagas, 2, ou seja, 20%, requer uma graduação. Menos ainda, vamos colocar 10% requer certificação, no caso de desenvolvimento, tá? Vamos colocar desenvolvimento. Mercado nacional. Isso, mercado nacional. Então, assim, eu acho que no caso de certificação não mudou, a empresa tem e-mail, né? Muito, porque o pessoal não valora ainda muito. Mas se for uma empresa TI fim, aí a coisa já muda de figura. Aí ela já tem um certo peso, muitas vezes até maior do que a certificação, do que o próprio diploma, no caso, né? Sim. Mas assim, isso Ou muda seja, também. Conforme, né? Você citou uma coisa bem interessante aí, que é a TI meio e a TI fim. Né? Ou seja, nós, por exemplo, quando trabalhávamos juntos, tínhamos a TI como um meio de atingir objetivos. Sim. Mas uma empresa, como vamos citar aqui um nome do mercado famoso, TOTOS, por exemplo, ela tem aquilo como uma atividade fim, ou seja, o desenvolvimento, né, do software em si. Então são expertises diferentes. Então aí você já me fala, né, o mercado de trabalho atual, né, nacional, valoriza mais um diploma de graduação ou uma certificação específica? Eu diria que você meio que já comentou, mas é interessante notar assim, TI meio e TI fim, né? Cada um tem um perfil diferenciado de exigência, né? Sim. Então, aí vamos então para a resposta coringa, né? Que é o quê? Depende. Porque, assim, se você está na TI fim, ela automaticamente reconhece e agiliza também o processo de recrutamento, né? Porque ela sabe que um profissional que é certificado, nas maiores certificações, ele já passou por N validações e garante a entrega, né? Porque não vai conseguir chegar na certificação de maior nível sem saber o que está fazendo ali. Nessas, a certificação tem um peso muito maior. Agora, se você está numa empresa que é TI meio, a graduação, a hierarquia que é rígida, o RH vai fazer o quê? Ele vai pela, como é que eu vou falar? Pela lei do menor esforço, por assim dizer. Ele vai criar um plano de hierarquização ou plano de carreira, né, como o pessoal gosta de usar o termo mais comum, né? Que é tipo, faça uma graduação, faça uma pós e com isso você recebe uma bonificação no seu soldo final. Então, para esse mercado, uma qualificação eu acho que é o mais indicado. Entendi. A graduação ela é apenas o trampolim para te preencher o requerimento da pós. Por quê? Porque nas pós você já encontra, aí sim, como especificidade, né? Pós-graduação focada em cloud. Aí eu posso citar, por exemplo, uma das que estão assim no meu foco, eu estou analisando as possibilidades, né? Que é o que, por exemplo, tem a FIAP, por exemplo, ela tem uma de Cloud Engineering e Arquitetura. E aí, quando você vai na página deles, vai notar o conteúdo programático, ver a bibliografia, enfim, todo o conteúdo que você vai estar aprendendo, né? Tem uma descrição importante que é que eles falam assim, olha, a gente te ajuda a se preparar para a certificação, ou seja, é se preparar. Pra você já vê o nível que é uma certificação, entendeu? Do negócio, entendi. É quase um cursinho. Não, tipo um cursinho, né? Então, não, mas é aquilo lá que nós dissemos, é um cabedal de informações monstruoso, né? Então, sim. Aí eu colocaria assim, ó, na graduação, hoje, para quem está seguindo, vou pegar. Deixa eu compartilhar então por que eu fui para engenharia. Eu acho que seria um ponto bacana, porque daria uma visão de 360 graus, vamos colocar assim. Antes de eu pegar iniciar minha graduação de engenharia de software, eu tive duas opções que eu pesquisei na época, né? Que era o seguinte, eu tinha uma trilha 1, que eu vou colocar assim, que eu poderia chamar de trilha, porque geralmente quem faz bootcamps, etc., você está seguindo trilha, né? Então vai fazer mais sentido para essa galera. Eu tinha a trilha 1 que eu posso chamar de trilha T-Flash, né? Ou seja,
como que eu consigo atender mais rápido os requerimentos de mercado, né? E aí eu fui procurar o que seria o T-Flash, que eu poderia fazer o quê, né, na época? Eu poderia fazer um tecnólogo, que não deixa de ser uma graduação, tá? Embora seja de menor valor hierarquicamente dentro das empresas, né? Mas, enfim, eu poderia fazer um tecnólogo, por exemplo, em gestão de tecnologia da informação, que, se não me engano, acho que era na Unopar, enfim, é do Grupo Anhanguera. Elas têm um tecnólogo de 1 ano e meio, certo? Na sequência, eu poderia pegar ainda no próprio grupo deles, fazer uma pós de engenharia de software. Ou seja, não seria o bacharel, tem uma diferença, tá? Se você faz uma pós em engenharia de software, você fica com o título de especialista, mas jamais bacharel. Jamais. Aí tem essa diferença. Porque isso é uma coisa bastante interessante, né? É a questão justamente de profissões regulamentadas, né? Sim. E eu, por exemplo, sou formado em administração de empresas, sou bacharel em administração de empresas. Mas tenho, por exemplo, a minha primeira especialização, minha primeira pós-graduação foi em análise de sistemas. Então eu era o quê? Um especialista, um administrador de empresas que se tornou especialista exatamente, em análise de sistemas. Então, aí é que está. Agora. Trilha 2, nota para. Isso, então a pessoa fica só como especialista, certo? Na trilha 2, que seria o almejado, vamos colocar assim, o currículo tradicional clássico, o que eu teria? Eu teria engenharia de software dos 8 semestres, né? Que aí sim, você pega o título de engenheiro e bacharel, né? E pegando uma pós... então, só concluindo a trilha 1, né? Para não atravessar as coisas. Então, se fosse para uma trilha 1 de rápido, em 2 anos, você está com uma graduação, ou seja, um tecnólogo, e uma pós. 1 ano e meio de um tecnólogo, 6 meses de uma pós no curso T-Flash do mercado, 2 anos você está com os requerimentos preenchidos, né? Mas se você for pelo clássico, né, o tradicional, então são 8 anos, 8 semestres da engenharia de software, aí você ganha seu título de bacharel, ou seja, 4 anos. Aí você vai fazer uma pós, 1 ano e meio voltado aí para uma arquitetura de soluções, por exemplo. Aí já são 5 anos e meio só de qualificação, né? Aí o que me pesou? Eu falei, nossa, desses 2, né? Por que eu não vou direto para o 1, né? Aí eu tinha definido na época o seguinte, eu não vejo o mercado nacional como objetivo fim. Apesar de tudo, quais são os principais benefícios das certificações para alguém que deseja ingressar ou crescer na área de TI? Então, aí a gente volta, eu já atravessei a pergunta, né? É que o assunto ele é multidisciplinar, então a gente acaba cortando uma parte da... Mas não tá completamente coerente, porque são temas interrelacionados, né? Que, aliás, a próxima pergunta que eu ia te fazer, você pode responder junto com essa, benefício da certificação, e você já disse, né? Uma certificação pode substituir a experiência prática? Como o mercado enxerga isso? Então você pode responder as duas juntas, porque tem tudo a ver. Sim, então vamos lá. O que eu acho assim, que difere a certificação da qualificação, né? Que assim, vamos traduzir os termos técnicos para o pessoal que não entende muito. Quando uma vaga fala assim, ou a notícia, o mainstream, né, o jornal, fala assim, falta pessoas qualificadas. O que o mercado está querendo dizer? O que essa notícia está querendo falar? Significa que eles estão procurando só quem tem graduação. Então a gente traduz qualificação por graduação. Quando o mercado fala falta pessoas capacitadas, a capacitada já significa que você pode obter esse conhecimento por um curso ou uma certificação, entendeu? Então, assim, o que eu acho que um diferencial, né, voltando então para a pergunta assim, do benefício da certificação é o quê? É que a qualificação, ou seja, a faculdade, a graduação, ela te dá um apanhado geral de coisas assim, geralmente, assim, depende muito de cada faculdade, tá? Cada faculdade tem um ritmo, mas no geral, para o que o pessoal acessa mais, são as faculdades que vão te limitar muito no, como é que eu vou falar? Em conhecimento técnico e pouco prático. Então, você vai passar lá, às vezes, se você pegou, por exemplo, um bacharel, você está lá 4 anos numa faculdade aprendendo muita teoria e pouca prática. A certificação, quando você vai entrar no nível de certificação, mesmo
nas que são as entry-level, né, ou seja, aquelas que são as iniciantes, que o pessoal chama de associate, eles já assumem que a pessoa tem uma certa bagagem. Que é o que muita gente fala, nossa, mas certificação é uma coisa muito difícil, eu entro lá, os caras falam termos que eu não entendo. Por quê? Porque eles já assumem que você, ou das duas uma, ou você já está numa graduação, ou você já está imerso no mercado e já tem uma certa bagagem. E daí para frente, eles vão só correndo conhecimento prático, porque o foco da certificação é te preparar no perfil troubleshooter, ou seja, solucionador de problemas. Que é o quê? Você vai chegar na empresa, vai estar ali pegando fogo, né? Que nem o pessoal gosta de brincar, né? Fogo no parquinho, né? E você tem que tocar e fazer a coisa resolver, filho. Não dá para ficar só na teoria, entendeu? Então, tanto que, por exemplo, as nível professional, ou seja, que são os topos das certificações, isso é prático. Você chega lá, vai ser um case aleatório que vai falar para você, ó, você está numa empresa tal, você tem que treinar, vamos supor, no caso de IA, por exemplo, você tem que desenvolver um chatbot para a empresa tal, que ela quer atender tantos clientes, faça isso no ambiente controlado nosso para que a gente avalie. Você vai ser avaliado por gasto de recurso, se você... Porque existe, sabe aquela frase por exemplo, curso de história, que todas as estradas levam a Roma? Então, existe N maneiras de você resolver um problema, mas nem sempre todas as maneiras são as ideais. Então, na avaliação, quando você está fazendo essas certificações top, você tem que observar muito o enunciado. Acontece muito de o enunciado falar assim, olha, o cliente X tem um perfil tal, ele quer uma solução rápida e acessível, porque o budget dele, ou seja, o orçamento, o dinheiro que ele tem para gastar ali é pouco. Aí já está a dica que muita gente não consegue entender na avaliação, que é o quê? O cliente não tem dinheiro. E aí você vai ler as opções ou o jeito de resolver, todas estão corretas. Aí você fala, e agora? Se todas estão corretas, como é que eu resolvo? Qual que eu escolho? Quando é optativa, no caso, né? Você vai escolher aquilo que o cliente vai gastar menos dinheiro. Então, esse é um tipo de feeling que quem não tem expertise ou não trabalhou na área não consegue passar uma certificação por causa disso. A pessoa vai falar, tá tudo certo, não tem pergunta errada. Entendeu? Mas tem sim. Mas tem, e isso é um diferencial, entendeu? E eu acho que assim, quem quer crescer na área, você quer ser reconhecido, você vai pela certificação para complementar. Se você está numa empresa, então, voltando sempre que a gente já explicou, né, para acelerar a conversa, se você está numa empresa TI fim, TI meio, no caso, por mais que a certificação não tenha tanto valor, ou seja, o RH vai falar assim, tudo bem, eu vou aumentar, sei lá, R$200 no seu soldo final, porque você fez uma certificação aí, não tem aquele valor de uma TI fim, que vai falar, não, você é um cara que a gente está vendo que está reconhecendo, você conseguiu uma certificação de elite, vamos aumentar aí já uns 4 dígitos aí. Você vê o contraste da coisa, né? Mas vale a pena, porque vai mostrar, não para aquela empresa que não está te reconhecendo, que você é um cara que está atenado e se atualizando. Mas quando você coloca no seu perfil que você tem determinada certificação atualizada, outras empresas que estão ali garimpando no mercado vão se interessar por você, entendeu? Então, eu acho que, assim, vale a pena para quem quer crescer na área. Respondendo a pergunta anterior, né? A primeira, né? Aí eu vou no outro, né? Agora que se ela substitui a experiência prática. Eu acho que ela não substitui, mas ela também não te deixa tão cru quanto uma graduação. Por quê? Porque, como o foco é mais focado na prática, se você conseguir dar o pontapé, ou seja, passar da parte dos termos que você não está entendendo porque você não teve uma experiência ainda, você correr atrás. É isso, você correr atrás. Você está começando uma certificação, você não está entendendo os termos, você vai lá, procura um cursinho que traduz aquilo numa linguagem de fácil acesso para você, ou tem uns exemplos práticos que vai fazer sentido para você, aí você volta para a certificação e você consegue deslanchar. Então, ela vai te dar uma experiência, no mínimo, para você conseguir atuar diretamente no mercado, se você conseguir passar nas de nível maior, né? As introdutórias vão certificar que você já está, pelo menos, com o básico para ser absorvido pelo mercado. Mas é legal... Não, fala, termina. Não, mas não é todas as empresas que vê assim, tá? Então, assim, isso é a minha visão aqui, e cada empresa é uma regra, cada local é uma bem coisa. Coerente, claro. RH mas menos ainda, tá?
Porque RH, sim. se você não tiver no RH que for um especialista com foco em TI, ou seja, se for um RH generalista que está contratando desde o faxineiro até, sei lá, um empilhador do outro lado, e você é só um número qualquer, ele vai te tratar como um número qualquer. Sua certificação para ele não tem diferença do, por exemplo, um cara que fez um curso de empilhadeira numa empresa A, numa empresa B. Para ele é tudo a mesma coisa, entendeu? Então você não vai ter esse reconhecimento, tá? Mas, assim, para quem está começando, eu indicaria que não gasta muita grana, porque muitas vezes você também não sabe qual linha que você vai seguir, o que a empresa vai pedir. E aproveita esses programas de vouchers gratuitos, que é pelo menos o que eu faço, né? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Agora, me deem licença que vou voltar para o meu videogame.